Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa sequência sobre a história da igreja. E nesse vídeo você vai conhecer o período da chamada Idade das Trevas, né? Será se é Idade das Trevas mesmo, como coloco por aí, né? Como é bem espalhado, divulgado essa afirmativa. E você vai conhecer também o período da Escolástica, né? Fazendo também um outro adendo sobre esse período. Não que sejam períodos exatamente iguais, mas que também tem coisas importantes sobre a escolástica, né? Então eu vou falar sobre essa chamada Idade das Trevas, se é que esse é o nome correto mesmo, e também sobre o período da escolástica. Então você vai conhecer esse período denominado Idade das Trevas e seus principais acontecimentos, e vai conhecer também o período da escolástica e seus principais acontecimentos. Então, se você está acompanhando esse vídeo, agora eu estou alertando, né? Já era para ter feito isso nos outros vídeos, mas estou começando a fazer agora. Acompanhe, pessoal, esse estudo, essa série sobre a história da igreja desde o início, porque você vai entender porque um vídeo vai ligando ao outro. Eu estou fazendo um vídeo complementando o outro, então se você assistir só um vídeo isolado, por mais que você goste, você precisa ver todos os vídeos para ir tendo uma compreensão melhor sobre a história da igreja com o passar do tempo, né? Conforme eu for colocando os vídeos em sequência. Então, vai deixando o like no vídeo, deixa a inscrição se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer aqui sobre a Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas é muitas vezes usado de forma pejorativa para se referir ao período da história europeia que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV. No entanto, é importante notar que essa designação não é específica, pois sugere um período de total obscuridade e retrocesso, que é o que vem na cabeça das pessoas quando eu falo desse assunto, né? O que não é totalmente verdadeiro. Durante esse período, houve desenvolvimentos significativos, mas também desafios e declínios em várias áreas. Aqui estão alguns dos principais acontecimentos e características desse período. Queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. O período da Idade das Trevas começou com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Isso marcou o colapso de uma estrutura política e econômica centralizada, levando a uma fragmentação política na Europa. Invasões bárbaras. Durante a Idade das Trevas, a Europa Ocidental foi invadida por várias tribos bárbaras, como visigodos, ostrogodos, vândalos e hunos. Essas invasões causaram instabilidade e deslocamento populacional. Cristianização da Europa. O cristianismo desempenhou um papel fundamental na Europa durante esse período. A igreja cristã desempenhou um papel central na preservação do conhecimento, na educação e na promoção da moralidade. Você está vendo, né? Já a igreja cristã, como cultura, como filosofia, já influenciando, como moralidade, né? Já influenciando as bases do Ocidente. Mosteiro e monges. Mosteiros se tornaram centros de aprendizagem e cultura durante a Idade das Trevas. Ou seja, já existia a popularização do conhecimento, né? E a ideia de passar o conhecimento, preservar o conhecimento, instruir pessoas, né? Então, daí você vai vendo que essa questão de Idade das Trevas não é muito bem o termo correto. Monges copiaram manuscritos antigos, preservando assim o conhecimento clássico greco-romano. Então, eles não só no que diz respeito à moral cristã, a religião cristã, mas também com os outros conhecimentos também foram propagados nesse período pelos também monges que também copiavam e preservavam os manuscritos do Velho e do Novo Testamento, além de outros escritos de cunho teológico, né? Declínio do comércio e da urbanização. Com a queda do Império Romano, o comércio alterado e muitas cidades entraram em declínio. A economia se tornou mais localizada e agrícola. Feudalismo, aqui é o famoso feudalismo que a gente vê nas matérias da escola, né? O sistema feudal se desenvolveu como uma forma de organização social e econômica, com senhores feudais concedendo terras em troca de serviços e proteção. Esse sistema ajudou a estabilizar a sociedade em meio à instabilidade política, porque era um período que tinha muita disputa de terras e muita guerra e muita barbárie, né? Como vocês viram a questão das invasões bárbaras, né? Então, vamos dizer assim que de certa forma estabilizou esse sistema feudal, ajudou a estabilizar a questão de territórios, terras, comércio e outras coisas que vieram
em contrapartida. Renascimento carolíngio. No final da Idade das Trevas, o Império Carolíngio, liderado por Carlos Magno, que foi um monarca muito conhecido, um rei muito conhecido, né, naquele período, promove um renascimento cultural e educacional na Europa Ocidental, incentivando a educação e a preservação dos textos antigos. Renascimento do século XII. No final do período, houve um renascimento cultural conhecido como o Renascimento do século XII, que envolveu um ressurgimento do interesse pelo conhecimento clássico, bem como desenvolvimentos da filosofia e na arte. Fim da Idade das Trevas. A Idade das Trevas terminou gradualmente com o renascimento do século XII e a transição para a chamada Baixa Idade Média, que foi marcada por avanços nas artes, na filosofia, na ciência e nas explorações. Portanto, embora a Idade das Trevas tenha sido um período de desafios e mudanças significativas na Europa, não foi um período de completa escuridão intelectual ou cultural, como costumam dizer por aí, né, de forma pejorativa e de forma até preconceituosa. Houve progressos e avanços importantes, muitos dos quais pavimentaram o caminho para o renascimento posterior e o subsequente desenvolvimento da Europa moderna. Então, muito que foi feito nesse período chamado Idade das Trevas, que não é exatamente trevas, né, porque trevas dá a ideia de que faltou completamente a luz, né, mas não é isso. Houve muitos trabalhos e muitos avanços e muitas invenções nesse período de tempo, né? Então isso foi uma base para o que veio depois, que foi o Renascimento. O Renascimento colheu muito do que foi feito também nesse período da chamada, entre aspas, Idade das Trevas. Agora vamos ver sobre a escolástica, né? Um período bem interessante dentro da história da igreja e no desenvolvimento do conhecimento e das bases, né, do Ocidente como um todo, no sentido de literatura, conhecimento, ciência e universidades também. A escolástica foi um movimento intelectual que se desenvolveu na Europa medieval, principalmente durante os séculos VI ao século XV. Este movimento teve um impacto profundo na filosofia e na teologia cristã, e é caracterizado por uma abordagem sistemática e rigorosa de explorar questões religiosas e filosóficas. Aqui estão algumas características e explicações sobre a escolástica. Síntese da fé e razão. Um dos princípios fundamentais da escolástica era a crença na compatibilidade entre a fé religiosa e a razão, ou seja, uma fé racional, né? E argumentando de forma lógica elementos da fé, né? Que é uma fé baseada também em um raciocínio lógico. Claro que não também despreza na parte mística da questão. Os escolásticos acreditavam que a fé cristã e a filosofia poderiam coexistir até se complementar. Eles buscaram usar uma razão para elucidar questões teológicas e filosóficas, são questões que até os dias de hoje reverberam, né? Então foi com base também nesse período da escolástica, não só também pelo que foi produzido no período da Igreja Primitiva, né? Com as discussões teológicas e os teólogos e os grandes eruditos da época, mas também no período da escolástica ajudou a fundamentar muito a questão de sistematização de teologias. Isso aqui foi um grande avanço também nesse sentido. Uso da lógica. Os escolásticos eram conhecidos por uma ênfase na lógica e no raciocínio. Eles aplicaram métodos lógicos rigorosos, como a dialética, que é pensar na questão de síntese e antítese, né? Eles aplicaram métodos lógicos rigorosos, como a dialética, como eu falei, para analisar e debater questões complexas. Um dos mais famosos métodos lógicos da escolástica foi a questão disputada, que envolve a apresentação de argumentos a favor e contra uma posição teológica ou filosófica específica. Aí ajuda você a ver os dois lados, ou as várias abrangências dentro de um determinado assunto. Tomismo. Um dos sistemas filosóficos mais influentes na escolástica foi o tomismo, desenvolvido por Tomás de Aquino, grande teólogo, né, católico romano e também considerado também bem quisto entre os reformadores. Ele buscou sintetizar o pensamento aristotélico, filósofo grego antigo, com a teologia cristã. O tomismo enfatizou a importância da razão na compreensão da fé e procurou provar a existência de Deus por meio de argumentos racionais. Universidades e educação. A escolástica floresceu nas universidades medievais, onde os estudiosos se reuniram para debater e discutir questões filosóficas e teológicas. As universidades se tornaram centros de aprendizagem e pesquisa, desempenhando um papel fundamental na transmissão do conhecimento escolar. Como eu falei, né? Entre outras coisas,
A escolástica desenvolveu muito a questão do período dos primórdios, né, das universidades e o que hoje a gente conhece também como faculdade. Questões teológicas. Os escolásticos abordam uma ampla gama de questões teológicas, como a natureza de Deus, a criação, as exceções divinas, o livre-arbítrio e o problema do mal. Eles também exploraram questões éticas, como a justiça e a moralidade. Declínio da escolástica. O declínio da escolástica começou no final da Idade Média, em parte devido a mudanças sociais, políticas e intelectuais. O Renascimento trouxe um interesse renovado nas obras antigas e uma abordagem mais humanista à educação, afastando-se das abordagens escolásticas. Então, já veio como contraponto a questão do Renascimento, né, em relação à escolástica. Legado. Apesar de seu declínio, a escolástica deixou um legado na tradição intelectual ocidental. Muitas das questões e métodos desenvolvidos pelos escolásticos apoiaram a influência na filosofia e na teologia posteriores. O tomismo, em particular, continua sendo uma tradição importante dentro da teologia católica. A escolástica desempenhou um papel crucial na história da filosofia e da teologia cristã, promovendo o uso da razão e da lógica na exploração das questões religiosas e filosóficas. Ela também ajudou a moldar a educação universitária e o pensamento intelectual na Europa medieval. Então, pessoal, vocês estão vendo o legado do período da escolástica, e sobre essa questão da síntese e antítese, né, ou seja, do tomismo, né, e as outras coisas que eu mencionei aqui, você vê que isso aqui é de riquíssimo material que até hoje contribui para o pensamento crítico acadêmico em qualquer área das matérias que estudamos dentro das faculdades, das universidades, porque é baseado na filosofia e na razão e na lógica. Então, quando você vê hoje em dia esse movimento de combater a moralidade cristã e a contribuição teológica, filosófica, mesclada com a questão teológica, você vê que são pessoas que são ignorantes acerca da contribuição que a escolástica teve, né, para o que hoje a gente conhece como universidades e faculdades, porque foi através desse período aqui de material que foi produzido nessa época, que muito de hoje em dia a gente tem como avanço. Mas isso é para quem quer ser intelectualmente honesto e perceber, e não só perceber, mas saber que isso é verdade, né? E tem aqueles que não querem ser intelectualmente honestos e querem colocar como se o pensamento teológico, filosófico, tem que estar fora das universidades do pensamento acadêmico, né? Sendo que é uma mentira, né? Empobrece o assunto, na verdade, os assuntos e o avanço do conhecimento. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi só para dar uma apanhada sobre a chamada, entre aspas, Idade das Trevas, que não é exatamente Idade das Trevas. Na verdade, tem mais um sentido de perseguição e preconceito e de tentar colocar de forma pejorativa, né, esse período, como se não houvesse nada, nenhuma contribuição, nenhum avanço do conhecimento, um avanço científico, de invenções, de arquitetura e de outras questões que envolveram esse período. É uma mentira, né? Teve sim muita coisa, muita contribuição, teve muito material produzido naquele tempo, preservação e avanço em determinados pontos, e assim como mais ainda a escolástica, né? Com um período de mais avanço ainda, né? Que veio contribuir para o que veio depois, né? Até chegar aos nossos dias, né? Então são períodos importantes, que também é importante para quem quer entender a história da igreja, conhecer esses períodos também, que também fala do período de avanço teológico filosófico no pensamento cristão, né? No meio cristão também, e também acadêmico. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer. Deixa teu comentário também para saber o que você achou, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.